Olá, muito bom dia, querido irmão e querida irmã, meu amigo, minha amiga que participa aqui conosco no canal do YouTube da Igreja Memorial Batista de Brasília. Este é mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical, que fica gravado aqui nesse canal, você pode assistir em qualquer momento, a depender da sua necessidade, da sua conveniência. Mas nesse momento eu quero saudar a todos que já estão aqui nos acompanhando, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo da revista O Espírito Santo em Você, da editora Cristã Evangélica, que é a revista que nós estamos utilizando durante esse quadrimestre. Então, o tema, dessa sequência é o Espírito Santo. E lembrando da última aula, nós falamos sobre o fruto do Espírito. E hoje, especificamente, o tema é os dons espirituais. Na realidade, esse tema, dons espirituais, ele vai permear não só essa lição, esse estudo, como os próximos 3 estudos. Hoje nós vamos falar sobre os princípios e objetivos dos dons, e em seguida será tratado de forma mais específica alguns temas, sobre o que são dons espirituais dentro das categorias de dons espirituais. O texto bíblico, áureo, que foi escolhido para essa lição, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 18. Nós vamos ler o versículo 18. Porém, o texto bíblico em que se baseia todo esse estudo está em 1 Coríntios, de 12 a 14. Também iremos para Efésios, capítulo 4. E vamos utilizar também o texto de Romanos, no capítulo 12, fora algumas outras passagens bíblicas, como exemplificação daquilo que estaremos tratando. Vamos ler o texto, então? 1 Coríntios 12, versículo 18. Eu lerei aqui na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. E nos ajuda, Senhor, a entender sobre os dons espirituais cada dia mais e mais, e aplicar, Senhor, em nossas vidas. Possamos ser servos Teus fiéis, que desenvolve, Senhor, os nossos dons. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, queridos irmãos, esse é o tema, dons espirituais. E de forma introdutória, essa lição aqui se apresenta, Hoje nós vamos falar sobre os princípios e objetivos dos dons. Nas lições seguintes, será tratada, por outros professores, sobre os dons de ministério, os dons de serviço e os dons de sinais ou poder, dons de poder. Vai ser tratado de forma mais clara e mais detalhada. Hoje nós vamos mencionar, obviamente, essa divisão, essa categorização, mas também não iremos adentrar com muito detalhe em cada um deles. A ideia aqui é falar de forma geral o que é que a Bíblia, o texto bíblico, nos fala sobre os dons espirituais. A lição está dividida dessa maneira. Primeiro nós vamos falar o que são os dons espirituais, depois as categorias de dons espirituais, a diversidade e a independência dos dons espirituais, a soberania de Deus, com relação também à escolha dos melhores dons, e, por fim, o objetivo dos dons espirituais na vida do crente. Esses são os tópicos, do estudo de hoje. Mas é sempre bom lembrar o que nós estudamos na lição anterior, recapitular aquilo que foi estudado. Agora, eu quero falar de forma bem clara e pontual sobre a última lição. Nós falamos sobre o fruto do Espírito Santo de Deus. E aqui entendemos que o fruto do Espírito Santo de Deus é único, é um fruto só, que tem vários gomos, assim tratamos, que são as virtudes, as características do fruto do Espírito Santo de Deus. E aqui estudamos que são 9 características. E no estudo da lição passada, nós estudamos uma por uma. Todas as características, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Todos esses atributos ou essas virtudes do Espírito Santo de Deus, do fruto do Espírito Santo de Deus, foram estudados na lição anterior. Então, se o irmão não estudou, não assistiu, é bom voltar, está aqui no nosso canal do YouTube, basta pesquisar sobre a aula que foi ministrada e transmitida no dia 31 de maio desse ano, está lá de forma detalhada sobre o fruto do Espírito. Por que eu enfatizo essa aula passada? Porque ao falar de dons, é muito interessante a gente fazer essa comparação entre dons do Espírito e o fruto do Espírito,
E aqui a primeira comparação que se faz é que o fruto ele é um só, né, que tem vários atributos, né? Os dons são vários, são diversos. O fruto, nós entendemos que ele é para todos os que têm o Espírito Santo de Deus, ou seja, todos que foram batizados pelo Espírito Santo de Deus, eles precisam fazer brotar em suas vidas o fruto do Espírito. Lembremos o contexto em que Paulo introduz esse conceito, né? Na carta que escreve aos Gálatas, né? Naquele problema em que havia ali nas igrejas ali da região da Galácia, né? Alguns cristãos judaizantes, procurando impor a alguns novos crentes, né, práticas doutrinárias ou práticas do judaísmo, né, colocando isso como requisito para que a pessoa possa ser, de fato, um seguidor de Cristo, quando Paulo ali explica em Gálatas que Cristo é suficiente, que não se precisa voltar para os rudimentos da lei. E aí ele introduz o conceito de obras da carne, depois do fruto do Espírito, e ao final do fruto, de citar todos os atributos do fruto do Espírito, ele diz: contra essas coisas não há lei. Então, essa é a característica do fruto. Agora nós vamos ver que os dons, diferentemente do fruto, eles vão ser distribuídos de forma separada. Nem todos têm o mesmo dom. Todos que têm o Espírito devem frutificar conforme o fruto do Espírito. Mas nem todos têm o mesmo dom. Os dons espirituais, tanto uma coisa como a outra vem do Espírito, mas os dons espirituais têm um objetivo específico e uma forma de ser tratada também específica, né? Então, assim começa o texto bíblico ao falar de dons espirituais. Começa falando assim, Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, eu quero, irmãos, ou não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso aqui na versão a Naara, na Almeida, século XXI, né? As versões um pouco mais antigas falam esse termo, ignorantes. Já na versão mais moderna fala que não quero que vocês desconheçam o que são os dons espirituais. Quer dizer, Paulo tinha preocupação que os crentes ali de Corinto, eles conhecessem de forma clara o que são os dons espirituais. É importante dizer que que eles desconhecessem ou que eles não vissem isso, pelo contrário, porque o próprio apóstolo Paulo fala que todos os dons que ele aqui vai mencionar tinha ali na igreja de Corinto. Então eles já viviam com relação aos dons espirituais. Porém, Paulo agora vai introduzir alguns princípios, e esse é o tema da lição de hoje, sobre os dons espirituais. Como é que ele deve ser visto, como é que ele deve ser entendido e como é que ele deve ser vivido. Então, eu quero, meus irmãos, que vocês não sejam ignorantes. E antes mesmo de falar de dons espirituais, é bom fazer a divisão, a separação, né, a diferenciação entre o que é dom e o que é talento. Muitos se confundem porque são conceitos muito parecidos, né? E muitas vezes, de forma natural, confundidos, né? Nós podemos entender talento, ou talentos, né? Até como é definido aqui no autor da revista, ele cita aqui os escritos de David Cornfield, que fala que talentos naturais, eles vêm de Deus também. Até porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, como diz lá em Tiago, né? Então os talentos vêm de Deus. Só que eles vêm de Deus no nosso nascimento físico, né? Quando a gente nasce, todas as pessoas que nascem, cada um tem o seu talento, ou tem talentos específicos, habilidades específicas humanas, que elas podem e devem ser utilizadas para abençoar também. No entanto, elas são desenvolvidas com muita disciplina, são desenvolvidas quando a pessoa se dedica de forma com disciplina a estudar, a conhecer, a desenvolver aquilo que tem como talento natural. Já os dons espirituais, eles também vêm de Deus, mas vêm de Deus através do novo nascimento. Aí quando você recebe o Espírito Santo de Deus pelo novo nascimento, quando falamos aqui sobre o batismo do Espírito Santo, nós estudamos sobre essa questão, nós temos agora também, recebemos de Deus também o dom espiritual. E esse dom espiritual, ele é desenvolvido em nossas vidas pelo Espírito Santo de Deus, por uma vida em espírito. Atendendo o conselho de Paulo, lá em Gálatas 5,16, né? Andai em espírito. Quando a gente anda em espírito, busca não alimentar os prazeres da carne, mas sim
o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós temos mais chance, né, de desenvolver os dons espirituais, o dom que Deus nos deu. Então, há essa diferenciação entre talento e dons. Nós vamos ver aqui também sobre os objetivos desses dons. A palavra dom, né, no texto bíblico do grego, né, original, ele é carisma, né, que significa presente, dádiva, né? É a mesma raiz de alegria. Nós estudamos sobre alegria quando falamos dos atributos do fruto do Espírito na semana passada. E a raiz é a mesma, né? É graça, é dom, é uma graça de vida, é um favor com o qual a gente recebe sem merecer. Nós recebemos esse favor. E diz respeito a habilidades ou a poderes especiais que distinguem os cristãos, né? E capacita-os para servir a igreja. Isso são os dons espirituais, né? E aí Paulo quer dizer isso para os crentes ali do Corinto. E ele segue o texto aqui, versículo 2, dizendo: Sabeis ainda que quando gentios eras introduzidos e levados para ídolos mudos. Portanto vos declaro que ninguém falando pelo Espírito pode dizer: Maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus, ou o Espírito Santo. Então, o que Paulo está dizendo aqui, é óbvio que aqueles crentes de Corinto, eles não deixaram de ser gentios no ponto de vista que eles não eram judeus. Mas quando Paulo diz assim, quando ereis gentios, é naquela ideia, naquela concepção de os gentios são aqueles que estão afastados do povo de Deus ou da verdade de Deus. Aquela concepção que tinham os próprios judeus naquela época, né? Aqui não é pode-se traduzir isso de forma literal, mas Paulo já acho que de forma figurativa dizendo, olha, naquela época em que vocês não conheciam a verdade do Evangelho, ou seja, que vocês eram gentios nesse aspecto, vocês seguiam ídolos mudos. Porém, agora que vocês seguem um Deus verdadeiro, esse Deus verdadeiro quer falar com vocês. É um Deus que fala. E fala pela sua revelação, a sua escritura, fala pelos dons espirituais também. E nós vamos ver aqui que existem dons, né, que são que eles são dons vocais, né, dons de fala, né, dons de revelação. Então Deus se revela através das pessoas por meio dos dons que ele dá. E aqui Paulo introduz essa ideia. Olha, não quero que vocês sejam ignorantes sobre isso. Antes vocês eram gentios, vocês não conheciam a palavra de Deus, seguiam a ídolos mudos, agora vocês têm um Deus que fala com vocês. Existe um meio, uma forma que ele fala. Ele os capacita para entender, né, e para revelar a sua vontade por meio dos dons espirituais. Então, essa é a ideia geral do que são os dons espirituais e a preocupação de Paulo em que aqueles crentes ali de Corinto, os crentes de Corinto, conhecessem sobre os dons espirituais. Então, essas pessoas agora são utilizadas, podem ser utilizadas pelos dons espirituais. Como segundo ponto, nós vamos poder passar agora a categorizar esses dons. Logo na sequência, Paulo vai falar da diversidade de dons, nós vamos falar mais especificamente da diversidade um pouco para frente, mas nós podemos ver no texto bíblico, tanto aqui de Coríntios, como de Efésios, como em Romanos, que há uma categoria de dons, né? Algumas categorias de dons. Assim, alguns teólogos dividem, alguns escritores dividem, e é muito interessante essa divisão, para entendermos melhor. Há os dons que são chamados de dons ministeriais, ou dons de ministérios. Esses estão bem definidos lá em Efésios, no texto de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, e diz assim o texto bíblico, né? E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Esses são os de ministérios. Há os dons que são chamados dons de serviço, e nós podemos ver a descrição desses dons em Romanos 12, de 7 a 8, como também aqui em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 28. Nós iremos chegar lá mais à frente. Mas em Romanos 12 também fala sobre os dons de serviço. Vou voltar a Romanos 12, vou ler esse texto daqui a pouco também, quando formos tratar de um outro assunto. E também há algo que se chama dons de sinais, os dons de poder. E como podemos diferenciar esses dons? No texto de 1 Coríntios, no 12, que é aqui o texto principal que nós estamos utilizando, a partir do versículo 8, fala assim, porque um é dado pelo Espírito, veja, palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, fé, a outro, dons de curar,
há outro realização de milagres, há outro profecia, há outro dom de discernir os espíritos, há outro variedade de línguas e outro interpretação de línguas. Se formos contabilizar aqui, são exatamente 9 dons que são listados aqui. E nós podemos dividir 3 categorias de 3. Não é por mera coincidência, podemos assim entender que são 9 dons aqui listados e são também 9 os atributos, as virtudes do fruto do Espírito que nós estudamos lá em Gálatas 5, na aula passada, né? Não está aqui bem na ordem dessa divisão, mas nós podemos chamar de dons de revelação o dom da palavra de sabedoria. Nós podemos também colocar nessa mesma categoria o dom da profecia, nessa categoria de revelação, né? Palavra de sabedoria, o dom da profecia e o dom do discernimento. Então, esses 3 são entendidos, né, como dons de revelação. Como Deus quer se revelar ao homem, né, e utiliza algumas pessoas, alguns crentes, alguns servos seus, ministros, né, que recebem esses dons espirituais. Todos nós somos ministros e servos do Senhor, para poder trazer essas revelações. Outra categoria que se tem, como eu falei, não está na ordem, mas é os dons de sinais e poder. E aqui nós podemos atrelar para esses dons, né, o dom da fé, os dons de curar e o dom de realização de milagres. O dom de cura e o dom de realização de milagres são diferentes. Nós podemos ver até na vida de Jesus, teve momentos em que ele curou e teve momentos que ele realizou um milagre que não necessariamente era uma cura. A multiplicação de pães e peixes, por exemplo, né? E existe o dom da fé, que seria um dom, de certa forma, mais passivo nessa ideia, né? Mas também é relatado aqui como um dom àqueles que recebem um dom da fé. Então, esses 3 dons são categorizados, e assim vai se estudar na lição específica com mais detalhe, como os dons relacionados a sinais e poder. E por fim, nós podemos falar sobre os dons da palavra, ou dons do vernáculo, né, de poder falar. 3 outros dons, os 3 últimos que eu queria aqui mencionar, que é o dom do conhecimento, o dom da variedade de línguas e o da interpretação de línguas. Né? Nós vamos ver no capítulo 14, nessa mesma sequência aqui, esse texto aqui segue nessa perícope 12, 13 e 14, Paulo vai falar de forma muito específica sobre os dons de língua, né? Sobre a questão dos dons de língua e da questão da interpretação. E da importância da relação que tem um com o outro e a partir do qual aquele dom é válido, é útil. Mas são dons importantes também, junto com dons de conhecimento, são conhecidos como os dons da palavra de Deus. Né? E muito há também uma discussão ou a ideia de que esses dons não existem mais, mas sim, eles existem, o dom da profecia, os dons de línguas. O Senhor pode se revelar por meio das profecias, por meio de línguas também. No entanto, existe a forma correta. Paulo, no capítulo 14, organiza como deve ser o culto cristão, deve ter objetivo. E também nós podemos atestar que ele não concluiu, porque no próprio capítulo 13, que fica entre o 12 e o 14, quando Paulo fala sobre o caminho mais excelente, que é o amor, né? Em determinado momento ele fala que em parte profetizamos, não é isso? E em parte conhecemos, está aí o dom de conhecimento, o dom da profecia. Mas quando vier o que é completo, está no versículo 10 do capítulo 13 de 1 Coríntios, então o que é parte será extinto. Então, se não foi extinto ainda o conhecimento, também não foi extinto a profecia, o dom de línguas, todos os dons estão aí para serem utilizados da forma correta e com o objetivo correto, como aqui nós estamos estudando. Então, de forma introdutória, nós temos essas 3 categorias: os dons ministeriais, os dons de serviço, os dons de sinais e poder. Vamos estudar nas próximas 3 lições de forma específica cada uma dessas categorias de dons. Mas o terceiro ponto desse estudo de hoje é a diversidade e a independência ou interdependência dos dons. Paulo passa a tratar disso tanto ali no comecinho do capítulo, versículos 4 até o 7, nós pulamos para o 8 para ver a listagem desses dons, e depois a partir do versículo 12. Do 4 ao 7 diz assim: há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo.
Mas essa questão da diversidade, ela não se atrela só aos dons. Há diversidade de ministérios, de serviços. Mas o Senhor ou o Espírito é o mesmo. Então, se eu tenho um Senhor e eu tenho servos, né, ministérios, serviços para fazer, existem vários também, são diversos. E, por fim, no versículo 7 diz também que a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. No 6 diz assim, e há diversidade de realizações. Ou seja, são diversidades de dons, daquilo que Deus nos deu, diversidade de serviços, de como se serve através desses dons, e de realizações. O operacional, podemos assim dizer, do Espírito Santo de Deus. Então, em todas essas coisas, há diversidade. Há várias formas de fazer. É muito importante entender isso. Às vezes na igreja a gente entende que só tem uma forma de fazer uma coisa, que só tem uma coisa que é importante para fazer, mas não. O Senhor criou assim, diversidade de dons, diversidade de ministérios, diversidade de realizações ou de operações. Porém, o Espírito é o mesmo. E para entender melhor essa questão, Paulo, a partir do versículo 12, passa a usar uma figura aqui, a figura do corpo, o corpo de Cristo. E ele diz, porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Então, a igreja é vista aqui agora como um corpo de Cristo. Um corpo, ele não é feito apenas de um só membro. Ele é feito de vários membros. E Paulo passa a discorrer sobre isso. Mas à frente ele vai falar, se o pé disser eu não sou mão e portanto não faço parte do corpo, por isso não deixará, não é por isso que vai deixar de ser do corpo, ou mesmo se a orelha disser que não sou olho, portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Existem vários membros, várias funções. O corpo é um só, mas é importante entender que existem vários membros, membros diferentes, que eles operam através do mesmo Espírito, através da mesma cabeça que é Cristo, porém eles são diferentes. E uma coisa importante de entender não é só que eles são diferentes, é que cada um deles tem uma função. Não existe membro figurativo, né, no corpo de Cristo, né? Não existe nada que não tenha uma função, não tenha uma utilidade. Todos os membros têm alguma utilidade. Não há inúteis, né? Como cantava ou cantara o cantor pastor Armando Filho, né? Compositor pernambucano. Ele tem uma música que fala: não há inúteis na casa do Pai. Então não há membro inútil dentro do corpo de Cristo. Todos têm alguma função. E se todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer grego, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Essa é a palavra que Paulo aqui traz e introduz. Quando se fala disso, eu gosto de fazer essa comparação com relação às funções dentro do corpo, né? Eu posso pegar uma madeira, tipo essa que está aqui nessa mesa, e dentro daquilo que eu preciso fazer, da utilidade que eu tenho para essa madeira, eu posso precisar serrá-la. Ou posso, por exemplo, precisar bater um prego nela. Para serrar essa madeira, com certeza, a ferramenta adequada é um serrote. Eu não vou bater um prego com serrote. Nem tampouco eu vou serrar a madeira com um martelo. Mas eu posso ter a necessidade de serrá-la, posso ter a necessidade de bater um prego. De uma forma ou de outra, eu vou necessitar de ferramentas diferentes, que têm habilidades diferentes. Então, o cabeça que é Cristo utiliza a ferramenta como ele quer. O cabeça da igreja, o cabeça desse corpo que é Cristo, ele vai mandar informações e vai alimentar com a sua vontade todos os membros. Só que cada membro tem a sua função diferente. Então, essa questão da diversidade de dons é muito interessante. E não só a questão da diversidade, mas com relação à interdependência dos dons. Os dons eles não são só diversos, eles também são interdependentes. Um depende do outro. É o que o texto diz aqui. Ó. O olho não pode dizer que não precisa da mão. Está lá no versículo 21. Não é isso? Não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Todo o corpo está ligado e há essa interdependência entre os dons. Então,
é um conceito muito interessante, um princípio muito interessante, em que, apesar da diversidade dos dons, há a questão da interdependência. Nós estamos ligados uns aos outros. Nós não somos separados. Um órgão, ele separado, ele sozinho, ele não vive, ele não sobrevive. E ele não tem utilidade. Ele tem utilidade no corpo quando ele está interligado a outros órgãos. Essa figura é muito importante. Paulo foi muito feliz aqui no seu escrito a fazer essa comparação. Então, entendemos que existem diversidades de dons, entendemos que o corpo é um só, mas os membros são diversos, e apesar de serem diversos, eles não podem dizer que não dependem um do outro, existe uma interdependência entre eles. No entanto, há um outro conceito, que é o conceito de como é distribuído esses dons. Isso está no texto que nós lemos no começo, em 1 Coríntios 12, versículo 18, mas também em 1 Coríntios 12, versículo 11. No 11 diz assim: mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-os individualmente, conforme ele quer, conforme deseja. No 18, lendo novamente: mas na realidade Deus colocou os membros do corpo, cada um conforme quis. Então aqui há uma importância muito interessante da gente compreender que os dons espirituais são dados como Deus quer. Muitas vezes a gente quer ser uma outra coisa que nós não somos. Queremos ter um outro dom que nós não recebemos. Isso é um problema, isso é um defeito dentro do corpo. O intestino não pode querer funcionar como o coração, e o coração não pode querer funcionar como o pulmão. Cada órgão, cada membro do corpo tem a sua função. Por isso que é muito importante entender e conhecer qual é o seu dom. Essa é uma lição que vai ter mais à frente também. Como identificar o seu próprio dom. Mas mais importante ainda é ter essa consciência de que o Espírito sopra como quer, como Jesus Cristo disse a Nicodemos, lá em João 3, no versículo 8, né? O vento sopra onde quer. E ele também, aqui com relação aos dons também. Ele distribui como ele quer. Não adianta forçar a barra, né? E muitas vezes dentro da igreja, no ministério da igreja, existem alguns dons que parecem ser mais importantes. E Paulo trata disso aqui também. É o que ele fala no versículo 22. Vou ler o 21 para introduzir o 22. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrosos, nós o vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela. Quer ver um exemplo disso aqui? Nessa comparação que Paulo faz com relação ao corpo? Por exemplo, os olhos. Os olhos são órgãos, né, do nosso corpo que eles aparecem. Muito importantes. Como é importante ter visão. E também o olho, ele dá aquela noção também da aparência, né? É um órgão que aparece. É muito comum, eu gosto de fazer essa comparação, quando um jovem, né, ele começa a namorar com uma jovem, se apaixona e vai se declarar para ela. É muito comum ele dizer, por exemplo, como seus olhos são lindos, como seus olhos são bonitos, né? Mas eu nunca vi um jovem, um namorado, uma namorada dizer para o namorado ou vice-versa: como seu fígado é lindo, como ele é maravilhoso. Não é comum dizer isso. Até porque o fígado fica lá escondido, a gente nem vê direito, a gente conhece como é o fígado, ou se você for médico e já estudou aí anatomia de alguma forma, ou se você vê em desenhos ou imagens, mas não é comum a gente ver como é que né, o fígado, ele não aparenta, né? Porém, um corpo ele pode viver sem um olho. Muito mais do que ele possa viver sem um fígado. O fígado é um órgão vital, mais importante, poderíamos dizer, nesse ponto de vista vital, do que o olho. Ou seja, fazendo essa comparação, tem dons que aparecem, de fato, mas não necessariamente eles são mais importantes por isso. Dentro do serviço na igreja, dos dons que são desenvolvidos dentro da igreja, vão ter pessoas que vão aparecer mais. Em que sentido? Pessoas que estão cantando um hino na frente, o próprio pastor que está ministrando uma palavra, um professor que está à frente de uma classe.
Tem dons que são mais visíveis, mas não por isso eles são mais importantes do que outros. É importante saber disso. A diversidade de dons, a interdependência de dons, mas na questão da hierarquia de dons, a gente precisa ficar muito tranquilo que isso não há. Sabe por quê? Por tudo isso que Paulo aqui conta. Há uma confusão que se faz ao chegar ao final, né, do capítulo 12, ao fazer essa comparação entre soberania de Deus, do Espírito Santo de Deus, que distribui os dons como ele quer, e o conselho que Paulo dá ao final do capítulo 12. Chegamos lá no versículo 31, ele diz assim: procurai com zelo os melhores dons. E segue dizendo: e agora vos mostrarei o caminho mais excelente, ou superior, que é o 13. Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, etc e tal. Mas a expressão que está aqui no versículo 31, quando fala de melhores dons, é a expressão kriteton. Essa pronúncia, essa expressão vem do grego, né? Esse é um adjetivo que significa mais forte, melhor, mais nobre. E aí dá a ideia de que existe uma hierarquia. Outra coisa que pode trazer essa ideia de hierarquia é porque lá no versículo 28, Paulo diz: na igreja Deus designou alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, e assim vai. Depois realização de milagres, depois os que têm dons de cura, os que socorrem, etc e tal. E nessa leitura, dá-se a entender que há uma hierarquia. Existem uns que são primeiro porque eles são mais importantes, segundo porque são os segundos mais importantes. Não. A interpretação aqui mais adequada é que esse primeiro, segundo, terceiro tem uma ideia temporal. Em que sentido? Primeiro, a palavra precisou ser anunciada pelos profetas, né? O livro de Hebreus, por exemplo, né, fala, né, inicia-se o livro de Hebreus, né, Deus falou aos antigos pelos profetas, né? Pode falar agora também desse momento aqui em que Cristo foi assunto aos céus e deixou aqui os seus discípulos, os apóstolos que andaram com Cristo Jesus naquela época, e eles foram os primeiros, os pioneiros a disseminar a palavra de Deus. Então, primeiramente, Deus designou uns como apóstolos e profetas. Depois, mestres. Por quê? Porque os mestres, eles precisam, são os professores que precisam discipular a igreja, ensinar a doutrina para a igreja. Era o que Paulo estava fazendo aqui, como mestre escrevendo essas cartas, explicando como se vive a vida cristã. Agora que vocês são salvos, que vocês conhecem a palavra que foi pregada pelos profetas, pelos apóstolos, vocês agora precisam ser discipulados pelos mestres. E assim a igreja é edificada. E por fim, aí vai falar de dons de cura, os que socorrem os outros, os que administram, que é a questão do cuidado, da vida corrente da igreja. Então aqui a ideia é muito mais temporal do que de hierarquia, porque se fôssemos considerar como hierarquia, de nada valia o que Paulo tinha acabado de dizer pouco antes, nos versículos anteriores, quando fala que existem membros no corpo que eles parecem não ser importantes, mas eles também são importantes. Que existe interdependência entre os membros do corpo. Então aqui não há uma questão de hierarquia, mas uma questão temporal da sequência de como as coisas acontecem. Primeiro tivemos os apóstolos, os profetas, tivemos os mestres, depois aqueles que cuidam, né, que socorrem, que administram, etc. e tal. Então essa é a ideia que nós podemos relacionar entre a soberania de Deus e a questão de escolher os melhores dons. Porque quando Paulo fala em escolher os melhores dons ou mais fortes, ele não está falando de hierarquia em si, mas aquele dom que para você, aquele que Deus lhe deu e que em você será melhor aproveitado. É por isso que é importante conhecer o seu próprio dom. O dom espiritual, os dons espirituais não têm sentido se não for bem aproveitados. E aí nós entendemos o quinto e último ponto desse estudo, né? Que é o objetivo dos dons espirituais. Nós vamos para aí. E nós vamos ver, quando fala-se de objetivo dos dons espirituais, o objetivo central dos dons é que, primeiramente, ele precisa servir ao bem comum. O dom espiritual ele não é para a edificação somente sua, ou para a sua glorificação. Tem pessoas que querem utilizar o seu talento, por exemplo, já falamos aqui a diferença de talento e dom, para poder se promover de alguma forma, né? Com relação a poder, com relação financeiramente também se promover. Mas dentro da igreja, os dons espirituais, que não são os talentos naturais, os dons espirituais, eles necessitam ser utilizados para o bem comum. Se não, vejamos, é o que diz lá em 1 Coríntios 12, 7.
A manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Não só para o benefício comum, mas também para o crescimento e maturidade espiritual da igreja. Vejamos o que diz o texto de Efésios 4 também, que fala sobre dons. No versículos, nós vamos aqui ler 12 e 13. O 11 ele fala que designou uns para apóstolos, profetas, outros evangelistas, outros como pastores e mestres, né? Que são os dons de ministério. E depois disse, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. É para edificar a casa de Cristo, não é para promover-se pessoalmente, individualmente, cada pessoa. Olha, é o dom que eu recebi, Deus, né? Eu vou aqui me exibir com esse dom que eu recebi. Não. Eu vou aqui tirar algum proveito, alguma vantagem. Não, não é esse o objetivo. Há quem pense assim, há quem pratique até assim, tente praticar dessa maneira, se beneficiar dessa maneira, mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. É para a edificação dos santos, é para que a igreja possa ser edificada, doutrinada através dos dons. E aí o 13 continua, até que cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito ou perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É para isso que servem os dons espirituais, para edificar a igreja de Deus, para o bem comum. E por fim, nós podemos dizer que os dons espirituais também servem para glorificar a Deus. Nada que vem de dom espiritual é para glorificar o homem, mas sim a Deus. O Senhor, que distribui todos os dons, tem esse objetivo, que Ele seja glorificado nisso. Vamos dar, por exemplo, os dons de cura. Podemos pegar aqui exemplo de próprio Jesus Cristo, João 9, que é o capítulo do cego de nascença. Jesus Cristo cura o cego de nascença, lá em João 9. E ele é questionado, né? Quem pecou, Senhor? Foi ele ou foram seus pais para que ele nascesse desse jeito? E ele responde, não, nem ele nem os pais. Mas isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo usou ali a cura, o dom que ele tinha de curar, para glorificar a Deus. Podemos também ver isso na morte de Lázaro, 2 capítulos seguintes, João 11, quando ele fala que para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado, foi que aconteceu a morte de Lázaro e ele foi ressuscitado. Então aquela grande maravilha, né, aquela coisa sobrenatural que aconteceu, que foi Lázaro ressuscitar, o principal objetivo foi glorificar a Deus. Foi que aqueles homens pudessem ver que o Senhor Deus tinha poder através do seu Filho Jesus, que Cristo Jesus era o Filho de Deus e que ele tinha poder. E as pessoas passaram a glorificar a Deus. Podemos ver exemplos até no passado, no Antigo Testamento. Por exemplo, quando o Senhor fechou a boca dos leões, quando Daniel estava na cova dos leões, naquele mesmo período também, Sadraque, Mesaque e Abednego entraram numa sarça ardente, saíram ilesos. E o que é que aconteceu? Deus foi glorificado, o Deus de Israel, o Deus de judeus, né, que estavam ali cativos na Babilônia, foi glorificado pela vida desses homens, pelo poder de Deus que foi manifestado nessas situações. Nós temos vários exemplos que nós podemos ver essa questão de que o dom espiritual ele precisa se revelar para bem comum, para edificação da igreja e para glorificar a Deus. Elias, por exemplo, né, no episódio lá com os profetas de Baal, ele orou, caiu fogo do céu. O que é que aconteceu ali? O Senhor foi glorificado, Baal, aquele Deus falso, foi humilhado. Aquelas pessoas puderam ver a glorificação do Senhor. Não é a glória de Elias. Elias foi apenas um instrumento. E nós também, até os dias de hoje, somos instrumentos de Deus, que se utilizarmos os nossos dons, os dons espirituais que Deus nos deu, essa dádiva que Deus nos deu, nós devemos utilizá-los para glorificar a Deus, para o bem comum da comunidade da igreja, para a edificação da casa de Deus, para a unidade do corpo de Cristo. Esse deve ser o objetivo, o principal, o foco, né, do dons espirituais. Podemos ver isso, por exemplo, em 1 Coríntios 14, esse texto vai ser bastante utilizado em lições mais à frente, mas especificamente aqui no versículo 6, né, quando ele está falando, Paulo está falando aqui sobre a questão de falar em língua. Eu vou ler aqui
a partir do versículo 1, para entendermos melhor, mas de seguir o amor e desejar intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ele faz aqui uma questão de comparação, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas com Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em uma língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vós falassem línguas, mas muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. Ou seja, o dom de falar em línguas ele é válido, sim, mas ele tem o mesmo valor do dom da profecia caso haja também interpretação, porque tanto a profecia como o falar em línguas com a interpretação edifica a igreja. Mas esse é o requisito. Gostaria. Ora, aí vem, ora, irmãos, os 6. Se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei? Se não vos falar por meio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou de ensino. De que proveito tem? O princípio do dom espiritual é esse. Ele precisa ser proveitoso, ele precisa edificar, ele precisa unir, ele precisa glorificar a Deus. Não é o homem, mas sim a Deus. Esse é um grande princípio, essa é a função. A função do Espírito Santo de Deus está no foco no coletivo. E para finalizar, a função do Espírito Santo de Deus, o princípio, talvez o maior princípio com relação ao Espírito Santo de Deus, está de fato ali na interligação entre o capítulo 12 e o capítulo 13 de 1 Coríntios, quando ele termina dizendo: eu vos mostrarei um caminho mais excelente, que é o amor. Não adianta termos os dons espirituais, descobrirmos os nossos dons, né? Tentarmos desenvolver esses dons com zelo. Paulo aconselhou a Timóteo, né? Desperta o dom que há em ti. Então, é nossa função despertar esse dom. O dom é dado pelo Espírito, mas nós podemos já entender, já estudamos sobre isso. Nós podemos entristecer o Espírito, apesar de já sermos batizados pelo Espírito, e podemos também tentar apagar os dons que Deus nos deu, não desenvolver. A parábola lá dos talentos, se lembra? Né? O servo que escondeu e outros dois que desenvolveram, fez prosperar, fez frutificar. Que tipo de servo nós somos, né? Nós podemos fazer de uma forma ou de outra. Mas ao desenvolver o dom, ao servir ao Senhor através do nosso dom, esse serviço tem que ser com amor. Porque havendo qualquer tipo de dom, línguas, profecias, desaparecerão. O que vai ficar é o amor. 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. A maior dessas é o amor. Está no final do capítulo 13. Então, possamos entender, meus irmãos, esses princípios sobre os dons espirituais. E qual é o objetivo dos dons espirituais? Com base nesse estudo, nesses conceitos aqui estudados, né, nós iremos passar a estudar cada categoria de dons nas próximas lições, né, e, por fim, iremos estudar como descobrir o seu próprio dom. Que Deus assim nos abençoe a entender a sua palavra, que possamos a cada dia estarmos dedicados a conhecer o Senhor nosso Deus, a despertar no nosso coração o dom espiritual que Ele nos deu. Porque a cada um crente, pelo menos um dom se há. Esse é um princípio também. Não há nenhum crente, não há ninguém que tenha o Espírito Santo de Deus que não tenha recebido ao menos um dom do Espírito Santo de Deus. Que Ele assim nos abençoe. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Nos faz entender, Senhor, Tua palavra a cada dia. Nos faz, Senhor, descobrir os nossos dons. Nos faz, Senhor, desenvolver esses dons e Te servir com amor a cada dia, meu Pai. Possamos entender a interdependência que temos entre os irmãos, apesar da diversidade de dons, apesar das nossas diferenças e da diversidade, como dependemos uns dos outros. E juntos, Senhor, formamos o corpo de Cristo. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E Deus assim nos abençoe, meu querido irmão e amigo. Você está convidado a participar do nosso culto, de adoração ao Senhor. Logo mais às 10h15 será transmitido aqui nesse mesmo canal. Amém.